Bem, dando continuidade mais um tema polêmico, quando tema polêmico naquele vídeo e outra parte. Dando continuidade sobre procrastinar. O que a escritura tem a dizer sobre isso? Interrogação. A ansiedade nos impede de realizar qualquer coisa produtiva. A Bíblia trata diretamente do tema em 2 Tessalonicenses 3:11. Existem muitos textos bíblicos que exaltam o trabalho árduo. Este, entretanto, descreve um grupo de, entre aspas, ansiosos, né? Ociosas. Homens e mulheres ociosos e ociosas, ansiosos e ansiosas, que não estavam contribuindo como deveria com a igreja. Muitos se afastam da igreja por conta disso também. É diretudo, é luxo, é coisa do mundo. Paulo usou uma palavra intrigante. Ele os chamou de procrastinadores. Pode chamar também procrastinadoras, né? Homens e mulheres. O termo presente no texto é composto do verbo, entre aspas, trabalhar e da preposição, entre aspas, ao redor. Poderemos entender o verso como segue, entre aspas. Essas pessoas não trabalham, antes elas trabalham ao redor. Aí está uma descrição bíblica de um procrastinador e uma procrastinadora também. Diligentemente, ocupada com coisas ao seu redor, enquanto aquilo que precisa ser feito fica parado. Tá vendo aí? O que as pessoas fazem quando não conseguem a bênção da igreja, quando não conseguem? É. A menos que esteja fazendo o que Deus o chamou e a chamou para fazer, você estará procrastinando. Podemos recorrer a inúmeras justificativas e explicações. Não tem justificativa nem explicação para Deus que compense sua falta de compromisso com a obra. Mas para enfrentar o problema é preciso começar a identificar toda estutícia, racionalização e auto-engano que possam ser usados para encobrir o pecado da procrastinação. As mulheres fazem isso. As mulheres mais ainda hoje em dia, infelizmente. Quem é para dar exemplo não dá. O maior problema da ansiedade que procrastina é a ansiedade pela vida. Vivemos em uma época em que as pessoas estão em pânico, querendo prolongar cada vez mais seu tempo de vida. Você não prolongará a sua vida por causa da ansiedade e, provavelmente, acabará por encurtá-la. O interesse excessivo por vitaminas, spas, dietas e exercício físico não fará muito por você. Deus já determinou previamente quanto tempo vamos viver, entre parênteses, Jó 14:5. Quer dizer que devemos negligenciar o conselho sensato sobre dietas e exercícios? A pergunta. É claro que não, é a resposta. Eles melhoram a qualidade de vida, porém não garantem a quantidade, certo? Quando faço exercícios e me alimento corretamente, meu corpo e cérebro funcionam melhor e, de modo geral, sinto-me bem. É claro, né? O bem-estar, fazer essas coisas. Mas não quero me iludir com a ideia de que fazendo corridas frequentes pelo bairro e controlando a quantidade de carboidratos ingeridos, vou forçar Deus a prolongar minha vida. Isso não tem nem diálogo, nem conversa. Preocupar-se com a longevidade e em como prolongar os anos de vida é como de duvidar de Deus. Você experimentará a vida abundante se viver para a glória dele e fazer o que ele manda, obedecer. A ansiedade paralisa a sua vítima, tornando-a desestimulada para realizar algo produtivo. Essa vítima é homem e mulher. Ela faz isso conduzindo a pessoa sempre para o dia de amanhã. O Deus que não procrastina. Deus nos é revelado como aquele que nunca se atrasa. Os salmistas encontraram várias formas de expressar o caráter pronto e presente do Deus de Israel. Ele é descrito como aquele que, entre aspas, não permitirá que os teus pés vacilem, porque, entre aspas, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Depois, Salmos 121, 3-4. Os servos do passado podiam dizer isso porque sabiam que, entre aspas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, entre Salmo 46:1. Muito conhecido esse salmo, né? Então, mais adiante. Aí tem aqui, embora não seja dito com todas as letras, que Deus não se atrasa ou não procrastina, é possível ver com clareza o caráter pronto e disposto de um Deus assim, certo? Aí tem aqui, ó, Isaías 58:9. Entretanto, nenhum exemplo chama mais atenção do que o do Senhor Jesus. Desde o passado, Isaías falava de um Redentor que não procrastinaria diante de sua missão. Antes, profetizou sobre a
satisfação advinda do trabalho completado, entre aspas. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Entre parênteses, Isaías 53:11. Apenas alguém que não procrastina é capaz de satisfazer do fruto de seu trabalho. Nos evangelhos lemos o relato desse acontecimento. Vamos ver mais adiante aqui. Aí o pessoal fala cara feia porque eu estou botando esse vídeo. Não deu nada nesse povo. Jesus agonizando na cruz aponta o final de sua missão em cumprimento das profecias que predisseram aquele momento. Sabe por que eu disse dando-se, não deu nada nesse povo? Porque você toca as pessoas que estão em erro e não quer mudar. Por isso que eu digo, dando-se não deu nada nesse povo. Charles Rummel, autor de A Tirania do Urgente, expressa sua admiração por Jesus ter dito na cruz, entre aspas, está terminado, ainda que muito da obra do reino estivesse incompleta. Ele explica que Jesus pôde falar assim porque havia feito, entre aspas, toda a obra que o Pai lhe dera a fazer. Podemos ver que a missão de Jesus foi completada em um tempo razoável curto, aproximadamente 3 anos. Considerando que houve resultado, o qual ele era condizente com o projeto original, então não houve procrastinação. Jesus não tinha o hábito de procrastinar. Essa não é apenas uma conclusão lógica, entendeu? Aí que tá. Vamos ver aqui mais adiante. O relato dos evangelhos atestam que Jesus, era alguém pronto e disposto a trabalhar incessantemente na obra que veio realizar. Aí tem aqui, ó, Lucas 9:51, Mateus 8, 6-8, 13, João 5:30. O exemplo mais agudo, porém, está na ressurreição. Então logo raiou o dia, quando as mulheres já estariam autorizadas ao trabalho, elas se dirigiram ao sepulcro. Mas foi como que chegassem tarde, pois não tardou o Redentor em reviver. João 20. Meu amigo, procrastinar é bronca. Ajuda para quem procrastina. A esperança para os procrastinadores, as procrastinadoras, homens e mulheres. O ciclo de falha e atraso pode ser quebrado. O caminho para se libertar desse ciclo passa pela ponderação das consequências terríveis que ele causa. Observe que isso é pecado e, como tal, necessita ser quebrado pelo martelo do arrependimento. O povo não se arrepende. Você vergonha, mas não se arrepende. Como é que pode? Esse é um dom gracioso e um elemento básico da vida cristã, não devendo figurar somente no início de nossa carreira cristã. É uma característica da vida de fé. Sabe por que eu digo que o povo não se arrepende? Porque diz que não vai fazer a mesma coisa, aí passa o tempo e faz a mesma coisa. Você faz a igreja, não vou mais cair no mundo não. Aí cai no mundo de novo, a tal da mulher. Ao voltar para o texto de Tessalonicenses, descobrimos um texto anterior que explica por que Paulo tratou da questão com tanta seriedade, entre aspas, de modo que vós porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Para 1 Tessalonicenses 4:12. A mulher, meu irmão, aqui minha irmã é um exemplo. Um exemplo, não digo todas, mas uma boa parte é. Procrastinadoras. Em outras palavras, tanto o seu testemunho diante de descrente como o meu amor pela igreja, pela família e por Deus podem ser manchados pela procrastinação. Precisamos, portanto, nos arrepender de negligenciar nossas responsabilidades familiares e para com a igreja, por causa de nossa desordem pessoal, tá vendo? É isso que acontece com as mulheres. Em vez de simplesmente nos arrepender de atos identificados claramente como pecado, o que as mulheres pouco fazem hoje em dia, também precisamos nos arrepender das disposições do coração. O coração da mulher é muito enganador, que ocorrem antes do ato em si. Veja quantas oportunidades perdemos de amar e de servir aos outros irmãos por causa de nossa indolência e nervosismo frente à procrastinação. Perceba que a cada compromisso adiado, a cada prazo final vencido, refletiremos provavelmente o caráter de Deus em um mundo que já desacredita de seu povo. Tá vendo aí? É bronca, meu irmão. O povo não quer criar vergonha na cara, quer mudar, principalmente tratando mulher. Eu conheço mulher assim, infelizmente. Infelizmente, mas Deus está mudando esse coração e mente. Deus haja. Se você pensa assim, perceberá também que as palavras de Jesus, entre aspas, seja põe a tua palavra sim, sim, não, não, são uma extensão direta da grande comissão, entre parênteses, Mateus 5, 37, 28, 18-20. Se você procrastina, seja sensível, aprecie quando um amigo, o exorta a lutar contra esse pecado. Um amigo ou amiga, Você é uma mulher. Se você ajuda alguém nessa condição, seja compassivo e mostre
a ele, a ela o erro, mas nunca se esqueça de tratá-la biblicamente em amor. É isso que eu quero fazer. Creia e confie na obra que Deus opera em você. Vencer a ansiedade que paralisa, causando procrastinação não é fácil, mas esteja confiante de que Deus concede forças para vencer, pelo simples fato de que Ele prometeu, embora isso possa levar algum tempo. Tranquilize seu coração, Deus nunca procrastina. Tá vendo aí? Aí vamos ver a conclusão aqui. Conclusão: orientações simples tendem ao discreto, porque quem procrastina crê que para mudar é necessário um evento cataclísmico, e não é, avassalador e traumatizante. Também não é. Mas nem sempre Deus age assim. Devemos nos lembrar de que, por vezes, a voz de Deus está no. Cadê? Cício, suave da simplicidade. Entre parênteses, 1 Romanos 19:12. Lembremos-nos também, entre aspas, não é porque seja simples que não seja profundo. Aqui falamos de uma conhecida regra, a qual, para que surtir o efeito desejado, deve ser o alvo de nossas ações, e não apenas de nosso conhecimento. Definir prioridades e investir tempo e esforço nelas é o passo mais importante para vencer a procrastinação. Mas tem aplicações. As prioridades de um cristão é que não quer procrastinação, oração, família, descanso adequado, trabalho e empenho no serviço do reino, certo de Deus. Busque ser diligente, não desvie sua atenção de algo até que o tenha terminado. Descubra a satisfação do trabalho terminado. Arrependa-se e comece imediatamente. Arrependa-se. Se já identificou áreas em sua vida que devem ser mudadas, não procrastine. Comece já. Vencer a procrastinação não é fácil, mas também não é impossível. Houve a dificuldade. Progredir nessa luta deve ser um hábito diário, dando um passo de cada vez. 3 dias para sair da procrastinação. Olha, ensinamento. Acordamos, o que fazemos? Pergunta simples. Pegamos o celular e lá se vai o nosso início de dia, mas está na hora de dar um baixa nisso. Então, se junte comigo a um estudo de 3 dias para sair da procrastinação. Tenho certeza que você já sentiu precisar de mais tempo no dia, que 24 horas parecia pouco, mas nosso Deus deu o tempo exato que precisamos, sabe? Interrogação. O que acontece é que muitas vezes não conseguimos administrá-lo sabiamente. É o tempo de Deus, não o nosso tempo. Porque administrar o tempo seu que tem e esquece o tempo de Deus. Então é isso, meus amigos e amigas. Tem mais aqui. Deixa eu só ajeitar aqui essas coisas aqui. A procrastinação e a inconstância. Essas duas palavras estão bem relacionadas, a procrastinação e a inconstância. Você quer cumprir suas tarefas e um dia cumpre, mas aí no outro você não sente aquele mesmo ânimo do dia anterior e faz muito menos do que precisa. É como um funcionário da empresa que ganha pouco porque trabalha pouco. É produtividade. Essa é a inconstância gerada pela procrastinação. Você se sente paralisada, né? Com uma porção de coisas para fazer. Sente que a vida avança implacavelmente enquanto você, entre aspas, empurra com a barriga. É isso que o povo faz. Vai empurrando com a barriga. É ditado popular, miserável no ditado popular. O povo entra nessa onda ainda, ditado popular. Vamos aqui, calma aí. Bem, seus planos parecem grandes demais para realizar, então você prefere deixar eles para depois, para quando você estiver mais, entre aspas, tranquila, né? Mas sabe de uma coisa? Interrogação. Não existe um momento perfeito para começar. Nesta vida temos aflições e se não reagirmos, não sairemos do lugar. Esses dias tenho andado bem inquieta com o tempo da minha faculdade e tudo que preciso entregar. Ao mesmo tempo, 1000 coisas acontecem em casa e me sinto sobrecarregada. É a mulher, né? Tanto que este domingo, conversando com minha mãe a respeito do que farei no próximo ano, me pus aos prantos. Será uma especialização? Pergunta. Um mestrado? Outra pergunta. Cursos na minha área? Pergunta. Começarei uma nova faculdade? Pergunta também, tá? O que ocorreria se mudasse de carreira? Outra pergunta. A mulher cheia de perguntas, né? Com tantas coisas em mente, quanto ao futuro, percebi negligenciar o agora, o que de fato importa, a entrega da tese de conclusão do curso. Tá vendo aí? A tal da mulher é bronca. Olha aqui a mulher se questionando, cheia de coisa na cabeça. A mulher bota muita coisa na cabeça, fica cheia de caraminhola, porque a mulher não produz na igreja.
não consegue produzir, entendeu? Deixa a desejar da sua obrigação na igreja pensando em muitas coisas fora da igreja. Não é que a mulher é errada, mas torna errada porque faz o que não deve. Deixa eu explicar melhor. Julgo que ficou confuso. Nós encontramos tão preocupados com o futuro que geramos em nós mesmos um medo de falhar no agora. É homem e mulher. Por isso acabamos deixando de lado tarefas que parecem grandes demais. Porque o que aconteceria se falharmos? Hã? Pergunta. Aqui mais uma vez voltamos à inconstância. Um dia você se sente disposta a mudar o mundo. Faz tudo e mais um pouco, mas no outro você já não sente essa mesma disposição. Você começa uma tarefa e não termina. Às vezes não consegue nem começar. Se sente imóvel, cheio de dúvida diante daquele monte de coisas para fazer. Mas como vencer esse desafio? Pergunta. Bem, nos próximos dias vamos buscar conhecer as consequências da procrastinação e saber o que a Bíblia diz sobre o tema. Hoje eu quero deixar alguns versículos e dicas. Vamos ver aqui, né? Eita, esse vídeo vai ficar grande. Mas deixa estar. Se eu conseguir terminar aqui, beleza. Pensar no todo paralisa. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12. Às vezes, quando pensamos em tudo que temos para fazer, acabamos paralisados e desanimados, homens e mulheres, né? Então, dê o primeiro passo. Se você nunca começar, vai continuar sem fazer o que precisa. E há coisas que só você pode fazer por você, tá? A minha tese de conclusão de curso, por exemplo, não é nada que alguém possa fazer por mim, pois é minha responsabilidade. É isso que o povo está com da igreja, responsabilidade. Não quer responsabilidade da igreja, mas que bênção que Deus dá. E não quer dar na bênção que é Jesus. Aí, ó. Pegando um gancho na palavra, entre aspas, responsabilidade. Cá está mais uma coisa importante para entendermos. Sabe quais são suas responsabilidades? Você não precisa carregar o mundo nas costas, nem deve. Outra coisa que, conversando domingo aqui em casa, percebi. Pois está me ocupando e trazendo responsabilidades para mim que não eram minhas, o que tirou meu foco do que era, de fato, da minha conta em uma prioridade no momento. A mulher está reconhecendo sua fragilidade e erro. Aí aqui, ó. Então, podemos dizer que o primeiro passo para vencer a procrastinação é dar um passo de cada vez. Não espere o momento perfeito, pois ele não existirá. Um dia de cada vez, uma tarefa de cada vez. Não existe milagre, mas existe a mudança de posicionamento diária que devemos adotar. Tenha em mente nos próximos dias essa sábia passagem da palavra de Deus. Aqui, a palavra de Deus aqui. Deixa eu ver ficar grande, vou terminar daqui a pouco. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo, propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Renan, vamos pegar o lado positivo desses tempos, né? No lado negativo também. Então, estou chegando já ao final. Vamos ver aqui. Procrastinação no estudo bíblico, tá, Renan? Deixa eu apagar isso aqui não entra mais. Bem, não vou falar mais não sobre isso aqui não, vocês vão ver aqui, né? Tem mais uma restinha aqui, tem? Tem. Aqui, ó, lidando biblicamente com a procrastinação. Certo? Aí aqui na Bíblia, o que é que vai falar aqui? Cadê? Só um instante. Tô terminando já, então. Vamos ter paciência, saber esperar. A procrastinação pode ser definida como deixar para depois, adiar uma tarefa ou ação. Normalmente, as tarefas adiadas são trabalhosas, entediantes, ou não trazem um benefício a curto prazo para quem a executa. A psicologia comportamental é a área da psicologia que costuma lidar diretamente com a procrastinação. Essa linha teórica parte dos princípios de reforço e punição de Ivan Pavlov,
O reforço positivo ocorre quando uma recompensa é dada para o comportamento desejado. Reforço negativo ocorre quando algo desagradável é removido devido ao comportamento desejado. Tá vendo? Isso é psicologia. Aí aqui, ó. Punição positiva ocorre quando algo indesejável acontece como resultado de um comportamento. Punição negativa ocorre quando algo desejável é retirado devido ao comportamento. Tá vendo? Isso é psicologia, rapaz. Não quer na real. Para explicar melhor os conceitos, vamos utilizar o exemplo de um estudante que precisa entregar um trabalho e procrastina sua execução até a última hora. Esse estudante, homem ou mulher, né, é reforçado positivamente ao procrastinar quando recebe uma nota alta pelo trabalho feito às pressas. E é reforçado negativamente quando percebe que não precisou perder muitos dias se preparando ou escrevendo o trabalho como outros colegas de curso fizeram. O reforço positivo e negativo acontece quando há sucesso no trabalho, apesar da procrastinação. Tendo sido reforçado, o estudante, né, homem, mulher, rapaz, moça, não sei, irá se comportar da mesma maneira nos próximos trabalhos, já que essa atitude irresponsável acabou dando certo. Pois é, meu amigo, minha amiga. Já a punição positiva ou negativa aconteceria no caso de um fracasso causado pela procrastinação. Aqui no caso, mesmo caso estudante, homem, mulher, rapaz, moça, seria punido ou punida positivamente se, no momento em que fosse executar o trabalho, ele ou ela percebesse que o tempo que deixou para lá executá-lo foi pequeno demais e não conseguissem então terminar a tempo. Sendo assim, a procrastinação não deu certo e ele ou ela acabou perdendo o prazo. A punição negativa acontece se, por ter perdido o prazo, o aluno, ele ou ela, né, precisa repetir a matéria e não consegue se formar no curso no período desejado. Aí, ó, preguiça, procrastinação, erro. De maneira geral, aqueles que procrastinam acabam sofrendo por suas ações, mas a situação fica séria quando o adiamento vira um hábito. Sentimentos comuns dos procrastinadores são nervosismo, angústia, medo, sensação de incompetência e pode até levar a problemas mais sérios como crise de ansiedade. Mulheres, crise de ansiedade. É interessante perceber que os psicólogos comportamentais não se preocupam tanto com as pessoas que são reforçadas a procrastinar. Seu alvo de tratamento são aquelas que sofrem ao perder prazos, que entregam tarefas incompletas e que são taxados de irresponsáveis. A ideia da psicologia, nesse caso, é de apenas remover as situações que levam a punição positiva ou negativa. Tá vendo aí, ó? Existe sim o sofrimento para aqueles e aquelas, né, para quem a procrastinação dá certo. A ansiedade, a sensação de que deveria estar fazendo alguma coisa a respeito de sua tarefa, os compromissos que precisam ser deixados de lado na última hora, até mesmo as noites perdidas para conseguir atingir o prazo. Porém, ao olhar para trás, essas procrastinadoras acham que valeu a pena. E não valeu a pena coisa nenhuma. Fazer o que não deve, não dá. Ora, assim, nem os procrastinadores e as procrastinadoras, nem a psicologia entende que esse é um comportamento ruim, entre aspas, quando dá certo, porque devemos nos preocupar com ele? Interrogação. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que a procrastinação não é um problema de produtividade, mas de espiritualidade. É tão ruim de espiritualidade igrejada. Não precisamos analisar a procrastinação seriamente, à luz das escrituras. Não importa se a procrastinação dá certo ou não, ou se somos reforçados ou punidos por nossos comportamentos, certo? Comportamentos muitas vezes errados. O que importa é analisar como as raízes desse comportamento estão profundamente fincadas em conceitos errados sobre nós e sobre os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Quais são então as raízes do comportamento do procrastinador, da procrastinadora? Interrogação. Quais motivos podem levar as pessoas a dar uma tarefa pelo maior tempo possível até que isso se torne um sofrimento? Outra interrogação. O orgulho, a preguiça, a falta de tempo e a falta de prioridade são alguns dos motivos que podem nos levar a deixar alguma coisa para depois. Vamos analisar biblicamente cada uma dessas motivações. Meu amigo, vai dar meia hora, mas eu vou fazer. Quer nem saber. Até um pouquinho mais. O orgulho é aquele pecado no qual ninguém pensa quando se fala em procrastinação, mas quando visto de perto, pode revelar a real intenção do coração. Quer entender como o orgulho pode se relacionar com a procrastinação? Interrogação. Pergunta a quem costuma ter sucesso a procrastinar.
Ele ou ela geralmente se apresenta como mestre na arte da procrastinação. Para ele ou ela fica claro que essa não é uma atitude que qualquer um consegue desenvolver. Só aqueles, né, que são realmente bons, têm sucesso, notas altas, prazo no limite, e o coração de cheio de orgulho para, né, que fazem, né, parte do dia a dia do procrastinador, da procrastinadora. Certo? A Bíblia fala muitas vezes sobre como Deus reage a um coração orgulhoso. Abominável é ao Senhor todo arrogante, toda arrogante de coração. Abominável, tá vendo? É evidente que não ficará impune, tá vendo? Provérbios 16:5. Entre aspas, os que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Salmo 105, 101:5. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra toda soberba e altiva, e contra toda aquela que se exalta, para que seja abatida. Isaías 2:11. O orgulho nos afasta de Deus, porque nossos corações, né, afirmamos que não precisamos dele. Aqui, aquela que deixa tudo para a última hora, não precisa de Deus para governar a sua vida, nem para terminar sua agenda. O procrastinador e a procrastinadora é soberbo, arrogante, se acha mais sábia que os demais, indo frontalmente contra o que Paulo diz em Romanos, entre aspas. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de ser orgulhosa, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios a vossos próprios olhos. Em Romanos, né, 12:6. Cadê? Não é só orgulho em relação às atitudes passadas que domina o procrastinador ou procrastinadora, mas o orgulho em relação ao seu futuro. Ele ou ela sempre acredita que amanhã ele ou ela vai ter uma oportunidade melhor do que hoje para cumprir a sua tarefa. O que ele ou ela esquece, né, é que não sabemos se amanhã chegará. O texto de Tiago 4:3-16 deixa isso bem claro e lembra ao procrastinador, à procrastinadora, que seu otimismo excessivo é arrogância. Entre aspas, atendei agora a vós que dizeis, hoje amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. O que é a vossa vida? Né? Interrogação. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna, tá vendo? Maligna. Ele é nos mostra que ser diligente no trabalho hoje é humildemente investir no futuro, sabendo que é só o Senhor quem conhece o amanhã. Não sabemos se teremos ou não um amanhã, então devemos sabiamente fazer o melhor com o tempo que Deus nos deu. Deus dá o melhor do seu tempo, né? A preguiça é outro pecado disfarçado durante o processo de procrastinação. É disfarçando porque a preguiça não é um pecado socialmente aceito. No mundo lá fora, as preguiçosas nunca são aplaudidas. Mas as procrastinadoras sim. Então damos outro nome para o nosso pecado. Mesmo entre as pessoas que lutam contra a procrastinação, é difícil encontrar alguém que se intitule como preguiçoso, preguiçosa. Ele ou ela não fica sem fazer nada enquanto adia a sua tarefa. Ele ou ela faz apenas as outras, que são menos importantes. Precisamos ser honestos a respeito do nosso pecado, se queremos viver de maneira que agrade a Deus. Portanto, agradando a Deus para a igreja, é que não deve. O livro de Provérbios fala muito a respeito da preguiça. O preguiçoso, a preguiçosa deseja e nada tem, mas a alma diligente se farta. Entre parênteses, Provérbios 13:4, entre aspas, vai ter com a formiga, o preguiçoso, considera seus caminhos e ser sábio, sábia. Não tende ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão, não cega, ajunta o seu mantimento. Entre parênteses, Provérbios 6:6-8. Entre aspas, preguiçosa, morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Entre parênteses, Provérbios 21:25. É sábio e prudente deixar a preguiça de lado e trabalhar diligentemente com aquilo que Deus tem nos dado. Bem, tem mais coisa aqui ainda, mas vou parar por aqui.
Provérbios 26, 16, Eclesiastes 9 e 10, certo? Então, quem tem Bíblia, leia. E vou parar por aqui, que esse vídeo é muito longo, certo? Desculpa o tempo demorado. Vocês mulheres são mais pequenas do que os homens. Não digo que não são, que vocês são.